Graças a Deus e a paz do Senhor para você que neste momento está me vendo e ouvindo. Eu quero levar uma palavra até você que encontra-se no Evangelho de João. Palavras pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus. Então, capítulo 14, versículo 26. Mas eu quero também aproveitar a oportunidade que estou falando com vocês para pedir que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e também o seu comentário é muito importante. E vamos à palavra então. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. E eu li a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Meus irmãos, esta passagem aconteceu na noite que podemos entender que foi a noite de uma quinta-feira. Jesus estava reunido naquela casa e celebrando a festa dos pães asmos, que nós dizemos então que foi a primeira Santa Ceia. E ao terminar a Santa Ceia, Jesus começou a dar instruções e começou a falar de coisas que os próprios discípulos ficaram admirados, que não entendiam. E aqui ele começa então pela primeira vez no seu ministério falar a respeito do Consolador. E diz ele, eu enviarei outro Consolador. Ele está falando então da saída dele, que vai enviar outro Consolador. E os discípulos ficaram estranhos, porque não estavam acostumados ou preparados para isso. E na mente dos discípulos estavam esperando que Jesus ia se manifestar como Messias. E é tanto que a mãe de João e Tiago, né? Elas pediram, porque ela era tia de Jesus, que os seus filhos se assentassem uma à direita, outra à esquerda no seu trono, no seu reino. E Jesus agora está falando que para o Pai. E os discípulos começaram a não entender. Interessante que ele fala a respeito de um novo ser que devia de vir. Outro Consolador. Vamos ler mais um pouquinho. Mas o Consolador, o Espírito Santo. Então ele declara que o Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo é conhecido em toda a Bíblia como o Espírito de Deus. Diz a palavra, no princípio, o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, sobre a face das águas. E agora, em todo o Velho Testamento, era o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e agora ele está dizendo que vai enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. Mas interessante, meus irmãos, que eu quero chegar aqui com vocês, é que esse Consolador seria enviado pelo Pai. E esse Consolador, ele ensinará todas as coisas. Em outras palavras, este Consolador seria um professor. Vamos ver direitinho? A quem o Pai enviará em meu nome, e ele vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Olha, eu vou embora, mas vou enviar outro Consolador. Ele vai estar convosco para sempre, é que o Pai vai enviar. E ele vos ensinará todas as coisas, meus irmãos. O Espírito Santo, o Consolador, que nós não podemos tocar, nós não podemos ver, ele é Espírito, invisível, mas habita dentro de nós, ele veio e continua conosco. Ele também é o nosso professor. Que coisa poderosa. Aí nós vemos a profundidade maior dos escritos do Novo Testamento, a interpretação.
E é pelo Espírito Santo, professor, que começa a revelar as coisas profundas. Mais do que nunca, naquilo que foi escrito no Novo Testamento, aponta para a divindade do Senhor Jesus Cristo. E vem como? É o professor. E aquilo que estava escrito na palavra. E faltava entendimento até certo ponto para os discípulos no começo entender a respeito da Trindade Divina, coisa gloriosa, poderosa. E agora, o professor começa a dar sua aula incrível, espiritual. É o mesmo Espírito testificando por nosso espírito, iluminando nossas mentes para compreender, para chegar a uma maior profundidade das coisas espirituais que, de modo geral, não foi descoberta, se bem que estava ali no Velho Testamento. É o professor, meu irmão, minha irmã, você quer sabedoria na palavra? Deixa o professor te ensinar. Esse professor não vai escrever nada no quadro, digamos, os quadros negros que era da escola, né? Depois passou a ser quadros verdes também. Não vai escrever, mas ele vai revelando, vai colocando na tua mente, vai operando, vai despertando, vai iluminando a consciência da profundidade de coisas profundas. E é como disse o próprio Jesus: ninguém sabe as coisas do homem, como disse a palavra nas epístolas de Paulo, a não ser o espírito do homem que está dentro do homem. Também ninguém sabe as coisas do Espírito de Deus, a não ser o Espírito de Deus que nos revela as coisas profundas. Precisamos deste professor. Graças a Deus por este professor. Meu irmão, minha irmã, você quer aprender mais? Deixa o Espírito Santo ser o teu professor. Eu normalmente costumo fazer um convite que quem quer aprender mais um pouquinho da palavra, procure se inscrever na FAEST Academia, que sempre está o meio, o endereço, abaixo no índice aí, em você estudando a palavra, estudando, e o professor te iluminando, que coisa gloriosa. Você vai crescer em sabedoria, e é preciso, e a palavra diz que nós estamos crescendo no conhecimento, e na sabedoria, e na santificação. Meu irmão, minha irmã, aproveite este professor, que chama-se Espírito Santo, e aprenda da palavra. E eu preciso, e eu oro, e eu peço: Espírito Santo, abre a minha mente, me revela mais da tua palavra, me ensina as coisas verdadeiras. E precisamos, faça assim também. E você vai ter a sabedoria do Espírito Santo, que ele é o professor maravilhoso. Que o Senhor te abençoe. Pai eterno, Deus de amor e bondade, a ti pertence, Senhor, toda a glória, pertence toda a honra, pertence todo o louvor, Senhor. Abençoa todos os teus servos que estão me vendo e ouvindo, Senhor, para que eles tenham o desejo de aprender mais da palavra, porque nós temos um professor, o Espírito Santo. Pai eterno, eu peço no nome santo de Jesus. Amém.